pensionistas. Presidente, era importante garantir... Por favor, vamos ouvir direito a palavra do deputado Edmilson Rodrigues, por favor. E o artigo 40 que estabelece, que se refere a aposentadorias e pensões, de modo que está absolutamente correta a argumentação do deputado Faria de Sá, quando diz que os partidos favoráveis à DRU estão decretando a desgraça, a morte, o adoecimento de grande parte da população brasileira, particularmente a população idosa, aqueles que trabalharam por décadas para dar sustentação a este país com tanto potencial para se transformar numa verdadeira potência mundial. Quando, no ano de 2000, o Fernando Henrique enviou uma proposta de DRU, o economista, até recentemente ministro Aloysio Mercadante, fez uma fala contundente. Daí, há de se reconhecer uma contradição, que o governo da Dilma tenha enviado um projeto para remeter a 2023 uma DRU. É bem verdade que agora pretende-se, no governo Temer, aumentar as pedaladas fiscais, ainda que reduzindo o prazo para 2019, as pedaladas sociais. Pretende-se retirar 30% dos gastos sociais para alimentar a espiral especulativa, para enriquecer os ricos, para alimentar o cassino financeiro em que foi transformado este país e, na verdade, o mundo. No entanto, não se pode dizer que o mundo todo trata os seus cidadãos como ninguém, porque os países desenvolvidos, seja os Países Baixos, a Noruega, a Suíça, a Suécia, Canadá e outros países europeus em particular, até impostos criam para dar sustentabilidade, que é uma palavra tão falada por muitos, ao direito de quem trabalhou a ter segurança na velhice, a ter segurança, uma aposentadoria ou uma pensão. Aqui, as fontes para a sustentação do sistema de seguridade social são bem definidas. E vem o governo e agride os direitos sociais, interferindo nessas fontes, com uma redação cuidadosa, para dar a impressão ao povo de que não haverá prejuízo. Ora, como não haverá prejuízo? Por que não se debate saída daqui? O deputado Arnaldo Faria propõe, numa nova meta fiscal, a base de raciocínio dele, certamente, é muito diferente da minha. Mas quem acompanha os debates internacionais viu que esta semana, exatamente esta semana, a proposta do Japão, que já tem juros negativos para incentivar a dinamização da sua economia, a proposta do Japão, como contribuição à economia japonesa, no argumento do Abe, primeiro-ministro, e à economia mundial, é aprofundar um déficit, aumentar investimentos em infraestrutura e investimentos sociais num país que já é muito endividado e que enfrenta uma crise desde os anos 80. Então, debater a proposta do deputado Arnaldo está posto, até porque recentemente, bem recentemente, se aprovou aqui um projeto de lei que alterou a meta de déficit para 170 bilhões. Vamos debater ou não saídas. Só que o principal elemento desse debate deveria ser o comprometimento das finanças públicas com a dívida pública.
Em 2015, 42% foram comprometidos. Só que o governo pagou 2,73 bilhões ao dia. E não é exagero, são dados oficiais. Mais de 900 bilhões, sendo praticamente a metade para juros. E a outra metade para amortizar um principal que é uma verdadeira espiral especulativa, incontrolável. Já tive a oportunidade de falar no plenário. O Itamar deixou para o Fernando Henrique, que participava do governo do Itamar, em torno de 60 bi. O Fernando Henrique, 8 anos depois, deixou de dívida pública 630 bi para o Lula. O Lula deixou o dobro, 1,2 trilhão para Dilma. E hoje, se considera operações em mercado aberto, fala-se em 4 bilhões, só de dívida externa são 553 bilhões dados até o mês passado. É uma vergonha que se submeta o país a essa sangria financeira, para enriquecer os muito ricos e se queira matar de fome, ou pela impossibilidade da compra de remédios, quando um governo, em nome do equilíbrio fiscal, diz que até programas que financiavam o acesso barato a medicamentos já estão comprometidos, oficialmente anunciados. Medicamentos fundamentais para preservar a vida de um hipertenso e outras doenças comuns na terceira idade já estão suspensos. É criminoso, me desculpem, sem querer ofender ninguém, mas é criminoso ter como única saída para a crise tirar recursos da área social. Saúde e educação estão preservados. Primeiro, que o relator agrega estados e municípios. Aí a desgraceira vai ser geral. A desgraceira vai ser geral, porque a maior parte dos estados, nós vimos a choradeira aqui, de um estado rico, que é o estado do Rio Grande do Sul. Até na Comissão de Finanças e Tributação, aprovamos a realização de auditoria. Ontem eu encontrei policiais militares do Rio Grande do Sul visitando aqui no Salão Verde. 2 moças educadas, bem formadas certamente, dizendo: eu estou recebendo em parcelas do meu salário. E como é então que nós, ao invés de produzirmos uma saída para a crise, aprofundamos a crise? Porque o objetivo dessa DRU é exatamente aumentar o superávit. O objetivo dessa DRU é aumentar o superávit primário, para cumprir as obrigações, as exigências do grande capital financeiro, a quem o governo está servindo, e esta casa, dita do povo, não pode servir. O senhor Meirelles, as posições deles, para mim, não são estranhas. Ele é um representante do grande capital. Ele foi executivo do Bank Boston. É um homem respeitado pelos mais ricos do mundo. É um homem rico. Não terá problema na sua família para a compra de medicamentos, para tratamento de uma doença crônico-degenerativa ou qualquer tipo de problema. Um trauma por acidente não terá problema, porque imediatamente terá a aeronave a serviço dos seus para mandar para os maiores centros de tratamento. Mas 70% do povo brasileiro é SUS dependente. E o que é que o governo diz? Previdência privada, planos de saúde privado. Não é à toa que a imprensa que apoiou o golpe, está denunciando a relação dos ministros com as empresas que financiaram suas campanhas. Não é à toa. Isso é uma vergonha, porque vendeu-se a ilusão de que o golpe contra Dilma seria para resolver os problemas do povo. Quantas vezes, quantos dias os meus tímpanos foram bombardeados? E não pensemos que a audiência da TV Câmara não é pequena. O Brasil todo sendo bombardeado pelo discurso
que aí o Michel Temer, comandante do golpe, seria a solução, porque montaria o ministério mais competente para a saída da crise. Aí chama a raposa para tomar conta do galinheiro na área econômica, e chama um bando de raposa, engordadas, décadas seguidas, à custa do desvio do recurso público. A cada semana vai cair um. E os pobres ficando mais pobres. E os direitos sociais sendo agredidos. Como é que a gente quer resolver o problema da Previdência, retirando recursos da Previdência? Matematicamente é possível? Politicamente é possível? Como é que se tira 120 bilhões? Como é que se tira recursos da COFINS, do PIS/PASEP, da contribuição sobre líquido lucro das empresas, inclusive do grande capital financeiro, que atua em território nacional? Como é que se autoriza nesta Casa do Povo a sangria de 30% de um orçamento, que a rigor não é 30%, já que 42%, 43%, 45% estão comprometidos só com juros e amortização da dívida, e sempre de parte muito pequena da dívida, e cada vez menor percentualmente, porque a dívida é estratosfericamente crescente? Como então, quando se fala em 30%, está se falando, quiçá, em 60%. Nós estamos dando um cheque em branco. Estamos autorizando o governo a fazer o que quiser com o dinheiro que não é do Michel Temer, que não é dos ministros, que não é de deputados, ou é de todos nós, como cidadãos brasileiros. Mas o que se vê nesta casa é um presidente que dá aumento para quem ele julga que poderá protegê-lo, os chefes dos poderes judiciários, como denunciou o deputado Marquesano Tucano. Eu tenho divergência, porque ele é um neoliberal radical e convicto, mas tenho um respeito, porque ele teve peito para colocar o dedo na ferida, trazer números oficiais para dizer quem está dos pobres, como Mato Grosso, do norte, como Roraima, Amapá, desembargadores ganhando quase 200 mil reais ao mês. E tem mais, tem vantagens que outros não têm. Férias, acumula. Daqui a pouco os 200 mil viram 600 mil. É uma vergonha para um poder que adia a resposta aos servidores públicos. É uma vergonha para uma república que, apesar da crise, está entre as maiores economias do mundo ainda, e que contingencia recursos da saúde e da educação, que tira direito ao desenvolvimento da pesquisa técnico-científica, que impõe um atraso científico-tecnológico e o aprofundamento da dependência do país. Ora, essa vergonha não pode prevalecer. E é bom que se diga, a crise vai se aprofundar, a crise social vai se aprofundar com esse golpe à Seguridade Social, com esse golpe aos fundos que sustentam as políticas sociais. Principalmente porque o Serra já tinha apresentado no Senado uma proposta de congelamento do percentual da dívida. Ora, no momento de crise, a arrecadação pública diminui, o orçamento público diminui, nós estamos em processo recessivo. Se diminui e você estabelece 70% do poder de endividamento do país, diferentemente do raciocínio dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil ou do Japão, aqui citado, nós estamos dizendo que absolutamente, em termos nominais, em termos reais, nós teremos redução de investimentos no país, tanto em infraestrutura quanto na área social. Ou seja, é a crise sendo produzida por um governo interino, ilegítimo e imoral. Resultado de um golpe que não pode não ter autoridade para interferir em política de Estado. Alguém que daqui a pouco, dentro de um mês, pode não ser mais governo. Em tese pode. E há até notícias. Eu não sei se a Dilma voltar é solução. Porque, diferentemente até... Para encerrar, deputado. Eu concluo com essa... Da manifesto que o PT faz, eu não sei se ela assumiria um caminho diferente, ou se ela não retomaria a equipe do Barbosa e, quiçá, manteria o Meirelles para continuar esse pacote de maldades.
No entanto, Deputado, é vai encerrar. possível que dentro de poucos dias ou meses, muitos ministros estejam na cadeia e o Temer seja ex-presidente interino ilegítimo e imoral. Como interfere em política de Estado, como interfere em cláusulas pétreas, Pra como é encerrar, o direito deputado. previdenciário e os direitos sociais. Deputado, o deputado tem direito a fazer sua participação da forma que entender